Bom dia, universo. Boa tarde, universo. Boa noite, universo. Você está no canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. A loja bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com oferece a você 5% de desconto para pagamento à vista diretamente no site, 7% de desconto para pagamento à vista através do meu WhatsApp e 10% de desconto para pagamento à vista em toda a linha de incensos. Então, aproveitem! Bom, vou falar um pouquinho da loja, porque eu recebo algumas perguntas de pessoas que nunca compraram comigo, que é natural, e algumas delas saem até frustradas. Por quê? O que todos queremos aqui na Terra? Queremos ser felizes. E nós condicionamos, eu também condiciono a felicidade ao quê? A matéria. Tá? A matéria. Ai, Di, você ainda está na matéria? Estou na Terra. Então eu vou condicionar a minha felicidade a ter um pouco mais de matéria, não muito mais de matéria do que eu tenho normalmente. Então, é natural as pessoas me procurarem, elas chamam no WhatsApp e elas querem falar, elas falam assim, porque vão todos pela comparação. Estamos na Terra, é assim mesmo que funciona. Então, elas falam assim, eu quero saber sobre um kit da prosperidade. Só que eu não vendo kit da prosperidade, porque eu atendo um segmento diferenciado. Qual que é o segmento diferenciado? Eu atendo as pessoas que elas vão em escolas filosóficas com o método do médico. Então, a minha loja, ela não atende a necessidade do mercado. E o mercado, como que ele é? O mercado, ele é carente. O que você oferecer para ele, ele compra. Só que eu não trabalho assim, tá? Eu não trabalho assim. Eu trabalho dentro daquilo que eu aprendi com o doutor quando eu trabalhei na outra loja, tá? Então, o que eu fazia? O que? Elas me ensinaram? Então, não, eu observava o que elas faziam. Não, eu tive muita instrução também com relação a gráficos radiônicos, da senhora que trabalhou lá, a que trabalhou, não era a dona da loja, e ela sabia muito sobre gráficos radiônicos, porque o mestre deixou esse conhecimento para os alunos, só que eles não passam. E quem tem esse conhecimento são os alunos do 4 antigo, e que pegaram um pouco o final com ele, os 4,5 antigos que ainda estão aí, mas eles não passam nem entre eles. E eu aprendi porque trabalhava lá e trabalhei com ela. Depois eu me aperfeiçoei, fiz alguns cursos, só que sobre gráficos, só que um acaba dizendo a mesma coisa que o outro diz e a base é a mesma que o mestre fala. Então, tudo que eu sei sobre gráficos, assim, boa parte elas estão na descrição dos gráficos, tá? Então, eu não quero entrar nisso agora para não ficar muito cansativo. Mas eu quero dizer que eu não trabalho nessa linha dessas lojas que tem por aí, que kit para prosperidade, kit para amor, kit para isso, kit para banheiro, kit para... Não, gente, não. Até porque, se você prestar atenção na vida das donas da loja, mas não na vida que elas colocam no YouTube, não, na vida delas, fazer uma pesquisa, vocês não serão enganados, tá? Não serão. Então, assim, mas o que você usa para a prosperidade? Gente, eu uso spray de canela, tá lá, eu tenho mais de 30 aromas, sou eu mesma que faço, estudado, com florais, tá lá. Spray de canela, que é para a prosperidade, eu uso. O que eu uso? Para, por exemplo, eu materializar os meus desejos acessíveis. Desejos acessíveis. Dileni, qual que é um desejo acessível seu?
comprar um óculos bacanão. Não é um óculos aí que vende assim a R$100. Não, eu gosto de óculos com marca, importados, eles são mais resistentes. Então, é um desejo acessível. O que eu faço com esse desejo acessível? Eu coloco embaixo. Vocês conseguem ver? Não. Mas eu vou pegar aqui. Eu coloco embaixo da pirâmide do dinheiro, que é a pirâmide verde. É esse tom de verde da saúde, é o outro que tem na loja. Eu coloco aqui embaixo. Eu já coloquei embaixo dessa pirâmide até para ter todos os cursos do mestre. Vocês sabiam? Não, porque eu estou falando agora. Eu coloquei e eu consegui. Eu coloquei, eu escrevo a lápis, em papel sem pauta, tem um procedimento, vai quando a pessoa adquirir a pirâmide. E eu coloquei até para ter todo o conhecimento do mestre, e eu coloquei uma data, eu coloquei em 3 anos. E todo ano eu venho aqui e tiro um papelzinho daqueles desejos que eu realizei. E quando eu li que eu tinha conseguido conhecimento do mestre também, por causa da pirâmide, eu fiquei muito emocionada. Então aqui eu coloco o quê? Eu coloco, por exemplo, eu quero fazer uma compra X de um produto tal, eu quero ter sempre bons clientes, não é ter qualquer cliente, bons clientes. O que são bons clientes? Pessoas até com a minha frequência. Eu não faço venda por venda. Se eu quisesse fazer venda por venda, eu abri uma loja física. Não gosto, eu gosto de trabalhar assim. Então, desejos acessíveis eu coloco aqui, tá? Eu coloco embaixo da pirâmide do dinheiro. Você quer ganhar na Mega Sena. Onde você coloca o seu jogo? Aí, eu coloco ali, ó. Vocês conseguem ver. Eu coloco em cima do gráfico radiônico de cobre, que é um gráfico específico, tá? Para jogos, para dinheiro e tal. Por que eu não coloco o jogo da Mega Sena embaixo da pirâmide do dinheiro? Porque a pirâmide do dinheiro é para desejos acessíveis. E aqui, o gráfico de cobre, o jogo da Mega Sena. Todo mundo quer ganhar. Eu sou mais uma. Aqui é outro tipo de magia, com um gráfico de cobre específico para isso. Que eu não vou dizer qual gráfico que é. Não vou. Vocês entrem lá e vocês leiam e procurem. Esse aqui meu é da minha magia. Eu não vou colocar, não vou dizer que gráfico que é. Eu só direi que gráfico que é quando eu ganhar na Mega Sena. Porque aí eu dou testemunho. É até por isso que eu não digo, porque eu primeiro quero dar testemunho. Eu não vou ficar aqui abrindo vídeo e falando, porque olha o kit. Não, gente, eu não vou enganar vocês, eu não vou enganar ninguém. Eu prefiro não vender, como eu não vendo. Hoje mesmo, eu já evitei uma venda de uma pessoa, eu quero um kit, porque a fulana de tal tem kit. Mas minha loja não tem kit, nem terá. Nem terá, ali está tudo muito bem explicado, vocês procurem e tal. E se tiver dúvidas, me procurem. Mas eu não vou ficar enganando vocês. Tem diferença entre gráfico de PVC, gráfico de cobre, outro tipo, eu esqueci o outro tipo de gráfico. Tem diferença, uma hora eu falo sobre isso. Eu nem queria, mas eu falo porque eu estou vendo que está tendo demanda. Então, a Bom Dia Universo, que sou eu sou a Bom Dia Universo, não tem kit de prosperidade, tá? O que tem são magias individuais, vela de sal grosso, tem magias individuais, tá? Que podem te auxiliar a chegar no seu desejo. Porque o mestre mesmo já disse, se você não você não merece. Então, primeiro você precisa ser para ter. Então, eu uso o conhecimento do mestre.
Não adianta eu, com a geladeira vazia, acreditar que eu vou ajudar tirando de dentro de casa. Não. Você tem que estar com a geladeira cheia para você poder ajudar o outro. Senão é sublimação, aí já é outra situação. Então, eu trabalho para esse público específico e eu não vou mexer nisso por conta de mente coletiva, de gente que não sabe nem o que está falando, tá? Quer saber? Vê lá, elas ganharam na Mega Sena? Como que é a vida delas? Então, como é que ela fala de prosperidade se ela não ganhou na Mega Sena, se ela não tem... Não, gente, esse pessoal assim do online, do YouTube, essa turma assim tem muita enganação. Então, eu aconselho vocês a verificarem a vida da pessoa antes de sair por aí falando, tá bom? É isso que eu queria falar da loja, me estendi, mas é necessário, tá? Então, vamos trabalhar mundo cão. Começando a falar sobre o desgoverno do Dilma. Revista Oeste. Dilma, só ficará tudo bem quando eu feder com o Moro. Não foi isso que ele falou e você entendeu o que ele disse. Então, eu não vou entrar muito no mérito do sentimento de vingança dele, ainda mais eu, né? Vou apontar a vingança do outro, quando eu mesmo já fiz o meu meia-culpa, não. Então eu vou tentar levar dentro daquilo que eu tenho de entendimento para o lado filosófico do conhecimento do mestre, tá? O objetivo deste senhor é acabar com a vida das pessoas que colocaram ele numa situação de perda de liberdade. Então, o que eu quero falar é para você que ajudou, mesmo não indo se manifestar, a colocar esse senhor no lugar que ele está. Nós estamos há 90 dias e a situação está assim, tá? É uma pessoa assim, ele não entendeu nada, e ele vira várias vezes para a terra com dinheiro, porque, né, o caminho do vai e volta eles conhecem, você de Nárnia não conhece, mas não porque o mestre não deixou, tá? Ele deixou, é a turma aí que usa só para eles, tá? Mas voltando, ele vai perseguir todo mundo, e quando ele for dissociado, ele ainda vai continuar aqui no plano de alma penada. Então, isso tudo é lamentável. Eu não é com prazer que eu falo isso, eu prefiro estar aqui debochando dele quando ele fala que quem comer abóbora, você elegeu um cara que manda você comer abóbora, não é mais nem picanha, porque a picanha é uma metáfora, é comer. Então você é responsável por isso, tá? Eu tô falando para você que foi omisso, que não foi, tô falando para você que anulou a sua possibilidade de mudar a situação porque você tinha um nojinho estético. Não estamos nem em 90 dias, tá? E o Dilma tá desse jeito. Feder com a vida do senador e mandar você comer abóbora, tá? Nossa! Mas parece que é o que nós merecemos, né? Parece não. Porque tanto que tá aí. Nós vamos sofrer muito até chegar à próxima eleição. E eu espero que até lá você tenha sofrido muito, você passe bastante necessidade,
porque você contribuiu para isso. Agora, quem foi lá, tanto votou nele como votou no presidente Bolsonaro, então foi lá, se manifestou, existiu. Agora, os omissos, você sabe o que vai acontecer. Então, que você sofra bastante o que está por vir, tá? E vai sofrer, tá? Quando ele fala com esse ódio, o que ele deixou também claro? Ele deixou claro e ele libertou, vamos colocar assim, aqueles que têm a mesma intenção em feder com a vida do senador Moro, tá? Então, ele assim, autorizou. Então, daqui em diante, tudo que acontecer com a família do senador ou com o próprio senador Moro e com os outros que ele considera desafeto, porque tem uma lista, né? O senador Moro era o que estava lá, mas existem outros. E o que acontecer com qualquer desafeto dele, a culpa é diretamente do Dilma. É assim, vou explicar, a mesma coisa com Nárnia. Nárnia quer me dissociar, mas não pelo mental. Não, o mental eles não têm força. Mas eu vou chegar lá, hoje nós vamos falar sobre isso. Eles querem me dissociar contratando alguém, né? Ou assim, ou assim, ou... Eles querem me dissociar assim porque eles são covardes. Então, tudo que acontecer comigo, já tem um vídeo gravado, e esse vídeo eu espero que... espero que os meus filhos não tenham que postar, mas tudo que acontecer comigo daqui pra frente, a culpa é deles. Porque eu tenho lá todas as ameaças vindo deles, então... E já tem vídeo gravado, então é a mesma coisa com o Dilma. O que for acontecer com a vida do senador e com os outros desafetos dele, a culpa será dele, tá? Então vamos lá. Revista Oeste. Moro rompe o silêncio e responde a ataques do Dilma. O ministro disse que o presidente quer se vingar do Brasil. Não, não é se vingar do Brasil. Ele quer se vingar de alguns. E você, senador Moro, é um deles. Então, levando para a parte filosófica. O senador Moro, ele só está colhendo aquilo que ele plantou. O que ele está recebendo é o resultado das escolhas que ele teve. Porque ele não teve paciência, ele caiu na conversinha lá do Calcinha e da Pepa, ele acreditou que ia derrubar o presidente. Ele não teve paciência para ele ser o presidente do Brasil. Ele tinha pressa, por quê? Porque foi mimado, nunca trabalhou em lugar nenhum, sempre trabalhou como juiz, era ele o dono da caneta, ele não teve maturidade, não é? Portanto, quando a pessoa não tem maturidade, ela acaba antecipando algumas situações que nem estariam no rio da vida dela se ele não tivesse sido tão impaciente. Tá? Porque que vida que ele terá daqui para frente, sabendo das intenções do Dilma e de quem tem conversas cabulosas com ele. Esse pai, que é o senador, essa mãe, que é a esposa dele, eles nunca mais dormirão, porque eles não sabem o que acontecerá com os filhos deles, e não adianta eles mudarem de país, esse pessoal tem tentáculos. E ele ainda teve o merecimento de ser perdoado pela traição, porque assim, o brasileiro, ele perdoa a traição, mas ele não perdoa o traidor, mas mesmo assim, ele ainda se elegeu a senador. Imagina se ele não é senador, não tem todo esse aparato aí para protegê-lo. Como que seria a vida dele? Então ele está numa situação bem difícil, a família também, e isso interfere até nas amizades dos filhos, porque que pai, que mãe que quer os filhos andando com os filhos dele? Isso é tudo, levando para o lado filosófico, ele está colhendo o resultado das escolhas dele. Esse homem vai ter paz na vida? Não tem nunca, mas nem para comer. Nem para comer ele tem. E é bom, como diz o nosso mestre, que nós aprendamos também com a imitação. Entendeu?
Olha que situação que ele se colocou, porque não teve o quê? Paciência. Depois tudo bem, foi lá, né? Pediu desculpas, apoiou o presidente, eu senti sinceridade nele, senti mesmo, só que agora sim, tá? Ele é um alvo, ele, a família, é um alvo. Já pensou você andar e ser um alvo? Por mais segurança que você tem e com todo o histórico que tem na Itália sobre essa operação Mãos Limpas, eu aconselho vocês a procurarem, tá? Para vocês se informarem, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar. Então agora nós vamos falar sobre a atividade semanal para te programar para ter o mínimo necessário e calcificar a sua pineal, o que te transformará em um ovoide. Com licença. Eu gosto muito da minha caixinha, porque eu sou uma pessoa simples. Mas o fato de eu usar a minha caixinha incomodava tanto as pessoas que eu trouxe uma taça. As pessoas ainda ficam presas à forma, né? Mas tá bom com a taça, eu só tenho que tomar mais cuidado, porque senão eu viro. Mas eu continuo tomando água de coco, só coco, tá? Só coco. Então, tudo tem uma intenção, como diz o nosso mestre, né? Se vocês quiserem me patrocinar, eu estou aqui, tá? Em taça. Tomando água de coco, só coco. Preciso tomar muito cuidado, né? E quem quiser me patrocinar com água de coco, quem quiser, estou aqui, tá? Estou à disposição, tá bem? Então, vamos lá. Olha, o que eu tenho para falar desse senhor? Eu nem vou dar muita mídia para ele, porque o que vem a seguir, acredito que vai interessar mais a vocês. Mas, enquanto isso, eu quero agradecer a todos os inscritos no canal. Muito obrigada a todos vocês que curtiram o vídeo, que estão assistindo, que estão compartilhando. Eu agradeço muito. Então aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo. E se você gosta do meu trabalho, é assim que você fará com que a mensagem chegue a mais pessoas, tá bem? Muito obrigada. Vamos falar o que do bispo? O bispo, para mim, ele é uma pessoa, ele é pior que rato, porque ele é um X9. Tá? Então, para mim, ele é a necessidade fisiológica do rato. Já é complicado para mim falar com os ratos, com os mafiosos. Já é complicado. Falar dele, então, porque uma pessoa que pode ter hoje o dinheiro que tiver, porque foi favorecido pelo casal de imperadores, e foi favorecido pelo casal de imperadores, tá? Principalmente pela imperatriz. Então tem uma história aí que ele estava no curso 3,5, aí depois ele não foi para o 4, aí ele ficou todo, não, o importante para mim é a minha função no meio, e aí depois imediatamente ele foi para o 4,5. Gente, não é assim. Bom, acredito que os antigos agora já saibam, né? Porque tem tantos textos escritos lá e as pessoas naquela rede social azulzinha, e as pessoas podem checar as informações. Ele só foi pensado para o curso 4,5 porque ele entregava todo mundo. Então ele era útil para o casal de imperadores e tinha toda aquela coisa, né, de ter memória fotográfica. Aí o gordinho ficava encantado com ele. Então, aí o que ele fez quando ele chegou lá? Ele tirou também o mastro. Eu acho que eu teria que deixar a bandeira aqui, né? Pelo jeito.
Ele tirou a bandeira, enrolou ou tirou, guardou e fez o que com aqueles que ficavam ali o admirando? Saiam, vocês estão me atrapalhando, tá? Porque você não vê esse Senhor conversando com as pessoas. E depois ele foi favorecido nas empresas, aí vocês dêem um Google aí, ele antes era uma pessoa assim mediana, ele tirava até emprego de mãe de família. Então assim, falar dele para mim é muito custoso, então não vou falar dele, tá bom? Deixa ele para lá, tudo que ele fala não é, a manifestação dele é a manifestação, mas não é o que ele é. Então, o Senhor vai pagar direitinho o que o Senhor tem feito na sua vida, tá? Pode ter dinheiro, pode estar aí ganhando dinheiro, como o Senhor está ganhando, mas o Senhor é uma mentira, é uma fraude, e o Senhor vai prestar contas. Vai sim. E não é no leito de morte não, tá? Ali é só o começo. Então não tem nada para falar dele não, tá? Quem ouviu, faz de conta que não ouviu. O que eu quero falar agora? Eu quero falar com um capivarão, tacanho. Será que alguém pode chamar, por favor? Eu aguardo. Com licença. Eu quero falar com ele pelo seguinte. Eu acredito que esse assunto vai interessar mais vocês. Quando o capivarão, tacanho, mas é isso por causa do tamanho da barriga, vocês entenderam, né? Porque olha o homem, quanto maior for a barriga do homem, entendeu? Então, assim, é assim. Bom, então vamos lá. Quando esse senhor, o capivarão, tacanho, bananinha, com ódio de mim, né? Parecendo o Dilma, né? Com ódio lá do senador, o capivarão estava assim atrás de mim. E que ele subiu aí no palco, lá, ofegante, passando mal, quase infartando, e pediu a justiça. Ele pediu a justiça para a sacerdotisa, que sou eu. Então, o capivarão, tacanho, bananinha subiu ao palco, pediu justiça para a sacerdotisa, que sou eu. Tá? Quando ele fez isso, até eu abaixei minha cabeça, porque eu falei, agora, quando pede justiça, eu já expliquei para vocês. Pega todo mundo, né? Eu falei, agora eu vou abaixar minha cabeça, porque imagina, eu pecadora, vai pegar todo mundo. Só que não pegou todo mundo, ou melhor, não pegou a mim. Ai, Di, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho uma notícia que eles vão fazer questão de esconder. Ficará só entre as sedes que participam disso. Eles cancelaram, as sedes que eu vou dizer aqui, cancelaram o curso inicial por falta de alunos. Você sabia? Não, eu estou te contando. Foram cancelados 2 cursos iniciais por falta de alunos. Nunca na história de Nárnia aconteceu isso. Poderiam ter poucos, mas por falta de alunos. Quais sedes foram? Foi a sede de Santana, que é uma sede rica. Santana é uma sede rica. E foi a sede do ABC, que é uma sede grande também. Não sei se rica, mas em Santana eu frequentei. Santana é uma sede rica. Não tiveram quórum mínimo. Não tiveram. E aí, eu fiquei reflexiva. Eu não quero levar para o lado do deboche, porque o assunto é sério. Por mais que eu queira debochar da sua cara, capivarão, tacanho, bananinha, mas eu não farei isso, porque eu preciso aqui manter uma seriedade, porque o assunto é sério, tá? Porque nós estamos falando do conhecimento do mestre.
O senhor acreditou que o senhor ia ficar subindo aí, pedindo justiça, clava da justiça? Se ele falasse sobre a lei da fatalidade, já seria grave, porque ele ia falar, fatal e tal. Só que ele pediu justiça, clava da justiça. Foi aí que eu abaixei minha cabeça, né? Falei, nossa, vai sobrar para todo mundo. Ele acreditou que ele ia subir aí com esta capivara que o senhor tem, que todo mundo já entrou lá no seu nome, e foi lá nas empresas. E eu aconselho vocês fazerem isso com todos os magos negros, todos, porque todos têm o que têm, porque eles usurparam, se apropriaram do que o mestre deixou para a família. Mas eles adaptaram. Então o senhor acreditou que o senhor ia subir aí, pedir clava da justiça e ia ficar por isso mesmo. Eu acredito, até pelo tempo que eu já tenho aqui de experiência, ou aqui no vídeo, ou lá na rede azulzinha que eu escrevia, que assim, nenhum tinha ousado tanto. Porque assim, como que o senhor vai pedir justiça se o senhor defende a força contrária? Como é que o senhor vai pedir justiça com todas as maldades que o senhor faz com os alunos? Como é que o senhor vai pedir justiça quando o senhor deixa os alunos 30 anos no mesmo curso? Como é que o senhor vai pedir justiça quando em uma situação em que a Terra parou e que uma peste ela percorreu o planeta, em que as pessoas perderam o emprego, não tinham dinheiro, estavam assustadas, e vocês que se colocam como nova raça, vocês fecharam a porta do castelo que nem vocês ergueram. O senhor em nenhum momento, porque vocês mexem naquele dinheiro que não deve ser mexido, caiu, colocou a mão na razão, pediu uma orientação às forças e falou quais sedes estão com dificuldades. Porque a sede não é um corpo, como vocês falam. As sedes são feitas por alunos. Vocês viram quem não estavam pagando a associação? Vocês perdoaram a dívida? Usaram o dinheiro que não pode mexer para isso? Não. Vocês foram ver os alunos que estavam com dificuldade financeira, que estavam precisando comprar remédio? Eu tive a peste. São remédios caríssimos. Eu gastei R$1.000 em medicamento, porque são medicamentos diferenciados, porque a peste é diferenciada. Apesar do meu presidente ter sido pegaram um corte, fizeram, não é uma gripezinha, porque quem disse gripezinha foi o médico daquela rede lá, de TV lá, que tem um lobo. Não é uma gripezinha, é uma doença séria, e esses remédios são caríssimos. O senhor foi ver, o senhor foi atrás, porque assim, como eu falei pro tio Ray, e pessoalmente não dava, claro, mas pegar o telefone e saber o que estava acontecendo com as pessoas, o senhor não fez, nem o senhor nem os seus pares. O senhor ligou, fez alguma ligação para quando o senhor soube daquelas pessoas que tinham falecido? Porque vocês ficaram sabendo. Vocês ligaram para a família? Para confortar. Imaginam 4h30 ligando para uma família. Que peso teria? Vocês fizeram isso? Não fizeram. Não viram quem não podia pagar. Não foram procurar saber quem estava doente, se precisava de dinheiro para comprar remédio. Não deram uma palavra amiga. O que vocês fizeram? Se esconderam no clube, na casa de repouso. Porque tem medo.
Medo é falta de conhecimento. O senhor sabia? Estou te falando. Não sabia? Quer dizer, adaptar pode. Acolher, não. E aí, o Senhor, que é aquele que manda, e os outros obedecem, o Senhor sobe aí e pede justiça. E agora o resultado é essa justiça. 2 sedes grandes, sem alunos. Ninguém quer saber o que vocês têm para falar. Olha que interessante. Vocês terão, para não morrerem à míngua, vocês terão que cuidar dos que já estão. Com licença. Terão que cuidar dos que já estão, para não morrer à míngua. Porque assim, eu vou ensinar o senhor, porque o senhor está muito na matéria, não que eu não goste, tá? Eu quero ganhar na Mega Sena. Mas assim, o senhor cuidando dos que já estão, vou ensinar. E é um pouco tarde, porque 40, o bispo falou aí a semana passada que são 45 anos do conhecimento do mestre. Se for tudo que desde o início, são 45 anos. Então vamos lá. São 45 anos de Peniel calcificada, porque depois que ele se foi, acabou, né? E não tem nenhum mago negro aí, 4,5 do puro sangue. Não tem nenhum do puro sangue aí. A imperatriz ouviu lá como é que tá. O imperador um baita de um reptiliano. Mas voltando. O senhor terá que cuidar dos que estão aí e fazer com que eles desenvolvam o quê? O sucesso. Para quê? Para eles poderem atrair. Atrair quem, Dileni? O povo daqui de fora. O povo daqui de fora. E o povo daqui de fora, eles gostam de quem tem, não de quem fala. Não, eles olham, eles observam. E aí tá todo mundo quebrado. Nossa, é uma quebradeira geral. Aí ninguém ajuda ninguém. O senhor acreditou que tendo pego, que não foi ideia do senhor, mas o senhor participou, né? Porque a partir do momento que o senhor tirou lá o seu amigo, o Ricardo D., ficou fácil para o senhor mostrar quem o senhor é. Então, o senhor acreditou que incentivando esse negócio que virou Nárnia e que transformou um mundo bem melhor que o mestre deixou para vocês, o senhor tinha tamanho, não barriga, tamanho de eu, princípios, para subir no palco e pedir justiça para mim, uma discípula do mestre, Aquera. E a força respondeu. Ela está respondendo. Mas, Gil, o que você quer dizer com negócio? Além de tudo aquilo que vocês pesquisaram e vocês viram, eles transformaram Nárnia, porque a favor da vida foi enterrada com o mestre, em um negócio para os especiais. Para o pessoal que eles são amigos do casal de imperadores. Vocês sabiam? Eu vou explicar. Vocês sabiam que cada sede tem um dono? Não sabiam? Você fica aí trabalhando, seu trouxa. Não sabe nem o que acontece. Então, estou te falando agora. O void, vê se explode agora, abre, sai, desconecta, deixa de ser o void.
Cada sede tem um dono. Procura aí na sua região quem que é o dono das sedes. Aquele que fala, aquele que decide, aquele que não sei o quê. E nem sempre é um aluno de curso 4. Não. Tem sede aí que tem aluno de curso 2,5. Ele é o dono. Eles fizeram do sistema da escola do mestre, que era para formar mestres e para desenvolver as pessoas e para que elas evoluíssem, e para que elas tivessem harmonia, e para que tivesse o planeta uma nova raça de homens bons, e para que pelo menos a nossa nação não tivesse com esse tipo de gente que fala comer, feder, tivesse uma frequência melhor. O que eles fizeram? Eles fizeram um esquema igual é o da maçonaria. As lojas. Cada loja tem um dono. Tem lá a diretoria e tal, mas tem um dono. E eles ganham por isso. Por exemplo, quando uma loja, uma sede de uma determinada região, Santana, ela quer um curso básico, ela compra isso da sede mãe. Ela compra. É comprado. Tem que ter um número X de alunos, senão não. Mas o mestre fala que você precisa salvar um. Então, se tem 5 inscritos, terá curso para 5 inscritos. Se tiver 1 inscrito, terá curso para 1 inscrito. Nós vamos parar toda uma sede para ministrar um curso para 1 inscrito, porque é assim que o mestre quer. Mas eles não fazem o que o mestre quer, eles fazem o que eles querem. Cada sede tem um dono. E esse dono, ele fica com o dinheiro do estacionamento, porque eles não emitem recibo para estacionamento. Eles não emitem. Ele fica com o dinheiro que tem da lanchonete, esses pontos assim. Aí no caso da sede mãe, restaurante e tudo mais. Eles têm dono, não é como eles falam assim, eu esqueci a palavra que eles usam. Esqueci. Mas assim, não é de coração, não é de boa vontade. Amora. Não é filantrópico. Amora. Esqueci. Não é voluntário, lembrei. Não. Viu como a Amora funciona? Amora. Não é voluntário. Não. É tudo de caso muito pensado. Eles demonstram que é por um mundo bem melhor para vocês ali, porque eles trabalham com a inocência de vocês, mas não é voluntário. Então, Capivarão e os demais magos negros, o que vocês têm para dizer para os alunos? Porque assim, vocês não têm poder para nada. Vocês não têm poder para ajudar a vida do aluno, vocês não desenvolveram os alunos, e agora vocês não têm poder nem para atrair alunos, mesmo usando a energia vital dos alunos, porque muitos aí ainda ficam fazendo atividade semanal para te programar, para ter o mínimo necessário e calcificar a sua pineal, e o que te transformará em um ovoide para a Terra, chamando aluno. Você vê, nem os alunos que estão sentados aí, fazendo isso toda semana, e os que fazem de casa, têm poder para chamar aluno, nem da própria região. Por exemplo, Santana, ABC, vamos fazer exercício não, eles não têm. Então, vocês são uma fraude mental. E agora, tá aqui, né? E aí? Qual que é o resultado dessa escolha? Vocês terão que cuidar dos alunos desde dentro, mesmo não querendo. Porque se eles não desenvolverem o sucesso, essas sedes vão fechar as portas. Fecharão as portas. Porque vocês colocam um chicote nos alunos que estão em preceptoria no curso 2, mas não nos alunos online. Porque vocês sabem que a pegada do aluno online é diferente.
E aí? Quando nós estamos aí e nós temos algum problema, nós nos colocamos assim, a gente fica olhando o pessoal de curso mais avançado, tal, para pedir conselhos. E eles, por imitarem vocês, eu estou falando isso é a galerinha do crachá roxinho, por imitarem vocês, eles nos falam assim, você não tem tela mental. Eu vou dar até um testemunho. Eu trabalhava na telefonia às segundas-feiras e às vezes eu rendia uma aluna que já estava no curso 3 lá. Era uma pessoa assim, fofoqueira, puxava o tapete de todo mundo, porque ela queria um empreguinho ali na secretaria. Um dia eu tava com fome. Eu tava com fome. Tinha saído da loja, tal, comi um lanchinho, mas eu tava com fome. E na Sede Mãe tem um restaurante, hoje não sei se tem a mesma energia, mas na época era um restaurante bem bom. E eu comentei com ela, eu falei, nossa, eu tô com tanta fome, mas eu não vou pedir para você ficar aqui para eu tomar um lanche, porque eu não tenho dinheiro, então eu vou ficar com fome até chegar em casa. Porque aí tinha meu plantão e ainda esperava a minha carona maravilhosa que me deixava na porta de casa. O meu amigo José Armando, mãe e tia, eles me deixavam na porta de casa. E à época esse meu amigo José Armando fazia portaria, a mãe dele trabalhava na biblioteca, então nós só saímos de lá depois da meia-noite. Então, e a hora que eu cheguei para trabalhar era um pouquinho mais de 9 horas. E eu falei para ela, nossa, eu estou com tanta fome, mas eu não vou pedir para você fazer a gentileza de ficar aqui para mim 10 minutos para eu comer alguma coisa, uma coxinha, um salgado, porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que ela falou para mim? Essa desgraçada. Ela falou assim para mim, porque você não tem tela mental. Vocês acreditam que ao invés dela abrir a bolsa, falar, olha, toma aqui R$20, pelo amor de Deus, vai lá comer, não fica com fome. Porque era o que eu faria. Abria a bolsa, tirava R$20, eu também não tenho, mas olha aqui, eu vou dividir com você. Vai lá comer. Não fica aqui, você vai ficar aqui até meia-noite com fome. Vai lá comer, eu fico aqui. Não, essa desgraçada virou para mim e falou, você passa isso tudo porque você não tem tela mental. Porque eles imitam vocês, porque vocês não têm coração. Com licença. Vocês não têm coração e eles imitam. Essa senhora, depois eu descobri que ela, porque quando ela me falou isso, eu tô meio... Não foi o sopro da vida. Eu paralisei. A aluna 2 semanas cheia com uma vida horrível. De perdas. Claro que eu entendo perfeitamente. Meu mestre, que era para eu chegar aqui onde eu cheguei. Eu entendo hoje, mas a época com fome. Só ia comer quando chegasse em casa, lá pela 00:30, 1h da manhã. Eu não entendia. Eu tinha fome. E ainda tem gente que fala que eu adaptava o caixa da loja. Quando essa senhora falou isso, eu fiquei paralisada. Ela falou, fica aí que eu vou. Ela trabalhava na comunicação. Depois que ela saía de lá da telefonia, ela ia para comunicação. Comunicar aquela pessoa maravilhosa que ela é, aquela frequência. Depois eu soube que ela, que tinha tela mental, ela era síndica lá do prédio que ela mora, tinha muita necessidade. O marido dela, que era uma pessoa até bem bacana, conversava ali com os alunos, eu vivia desempregado. E aí, no passar dos anos, eu soube que ela teve uma bactéria no cérebro, ficou com a cara toda torta. Não sei nem se está viva. O nome dela é Lúcia Maria.
Não sei nem se tá viva. Ué, cadê a tela mental? Vocês, magos negros, que criam esse tipo de gente. E agora vocês estão tendo o resultado da tela mental de vocês. Porque vocês usurparam os bens do mestre. Nós só vamos sossegar quando a filha dele subir no dia 1º de maio e falar, não, nós abrimos mão, nós doamos. A filha dele, o DNA dele na Terra, a outra é humana. Teve uma oportunidade, mas muito fogo, né? Não aguentou, mas deixa ela pra lá. Não é o ponto. Se o DNA do mestre subir no dia 1º de maio e falar, olha, não, ficou assim, porque nós abrimos mão em função da causa, eu vou percorrer com o meu mínimo necessário, tudo bem. Mas se não, vocês usurparam do bem material que o mestre deixou para a família. Vocês trabalharam na inocência da esposa dele, que acabou morrendo de câncer, claro, depois que ela viu o que ela fez. Imagina como que ela não ficou. Tudo bem, usurparam a parte financeira, adaptaram a parte financeira, adaptaram o conhecimento do mestre. Não fui eu que falei, eu desconfiava, eu tinha sérias desconfianças, até porque eu falo com o pessoal. E o pessoal que tem dezenas e dezenas de cadernos também sabem que vocês adaptaram. Quem subiu aí? O Capivarão. O Capivarão subiu para falar o quê? Que adapta mesmo. Ele falou, eu adapto mesmo o conhecimento do mestre pela necessidade do momento. Ela falou. Então eu falei, não, ele falou. Aí ele sobe aí, clama da justiça para aquela lá. E aí? Quem é que tem poder? Eu tenho poder para te desmascarar. Você e essa corja toda aí. Vocês vão ficar as moscas. Aí fazem reuniãozinha, né? Porque dia 19, 3h30, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Acabou para vocês. Acabou. Vamos ver hoje, né? Quem que vem aí, que bobagem que vai falar. Né? Não vou pegar muito mais a atenção dos alunos, não. Mundo bom. Eu sou uma pessoa muito feliz, viu? E eu tenho uma felicidade de ver as situações elas vão materializando assim ao meu redor. Com licença. Ontem lá, à noite, quando eu estava estudando, vieram 3 textos maravilhosos para falar aqui hoje. Só que aí eu lembrei de um texto que eu havia postado lá no meu blog, lá na loja. Porque nós estamos falando aqui de justiça, não é? E aí, quando você fala de justiça, nós falamos de justiça, eu lembro de Joana d'Arc, lembro de Jesus Cristo e lembro do meu mestre, do médico. E lembrei de Robespierre. Então eu peço licença a vocês para ler o que eu postei há um tempo atrás lá no site da loja sobre Robespierre. Foi um texto que saiu de um trecho de uma aula do mestre. Eu não sei que aula é essa, mas quando eu postava no
blog da loja, eu escrevia lá na Rede Azul, no álbum Conhecimento do Mestre, que trecho de aula que era. Eu fazia o link lá. Então, vocês que tiverem curiosidade para saber de que curso que é, vocês têm que entrar lá na Rede Azul, procurar o álbum Conhecimento do Mestre, ver o que eu postei sobre Robespierre para saber que aula que é, de que curso que é, porque eu também não sei. Porque eu vou estudando, eu não pego, por exemplo, o curso 4, o boleto do curso 4, não, curso 3, não, curso 4,5, curso 5, 6, não. Eu vou pelo sentir, e pelo sentir do dia, pela situação. Então, eu estou sempre misturando cursos, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o que o mestre disse sobre Robespierre. Abro aspas. Já na escola, era protetor dos mais fracos e, claro, lutava contra a injustiça. E se lutava contra a injustiça, acreditava na justiça, numa justiça maior, filosoficamente falando. Porque se lutamos por uma causa, automaticamente temos que considerar o aspecto antagônico dela. Senão, nunca veremos saída para a nossa luta e, em sendo assim, estaríamos indo contra um princípio universal, o princípio da razão. Aí não haveria razão de vida, razão de ser. Bem, isso para os olhos de ser. Embora, mesmo no ter, você encontra esse aspecto filosófico. Isso está presente em todas as coisas e, quando não estiver presente, pode estar certo de que a premissa é falsa. E, em sendo falsa, todas as circunstâncias que se acumulam sobre esta base também serão falsas. Portanto, nada poderá advir de bom, de justo, de belo, vindo de premissas de bases falsas. Isto é senso de lógica, que todos devem ter e aprender a respeitar, uma vez que se consideram, no mínimo, homens na face da terra, ou pelo menos para os que querem assim se considerar. Algumas particularidades interessantes. Robespierre gostava de ficar isolado, num quarto, só para ele. Enquanto todos moravam juntos nas repúblicas, ele morava sozinho e passava horas e horas em meditação. Os padres do Colégio Saint-Clément, onde estudou, gostavam muito do rapaz, pela sua aplicação. Embora nunca tivesse sido o primeiro da classe, também não era o último. Naquela época, os religiosos estavam se metendo muito na política, negando assim sua fé religiosa. Então, ao não acreditarem, se tornaram desacreditados. Assim, a juventude, os moços da época começaram a confiar mais no sentido lógico de ser, de estar, de existir, e muitos se tornaram ateus, materialistas puros. Robespierre, discordando deles, dizia que todos estavam errados, porque não se podiam lutar contra a injustiça sem acreditar na justiça, por princípio lógico, e sendo assim, a
a justiça deveria acontecer entre os homens, emanada de algum ser supremo, porque se já existisse e pudesse emanar do homem, já teria durante o tempo todo da existência do homem na face da terra se manifestado. Sendo assim, ele podia, pelo menos filosoficamente, pressupor que a emanação dessa energia vinha de um ser supremo. Portanto, Deus para ele existiu como fonte de emanação, de princípios, de justiça. Em termos simples, todos nós temos momentos de pena que sejam só momentos, nas situações difíceis, quando vendo a injustiça e principalmente quando essa injustiça está recaindo sobre a nossa própria pessoa. Dizemos que deve existir um local, deve existir alguém que cuide dos injustiçados. Alguém deve ter a chave da justiça. Alguém deve estar com ela. Alguém deve ser ela. Nesse momento, você está evocando o Ser Supremo. Ponto final. Fecho aspas. Mestre. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 24 de março de 2023. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.